Agora para falar da eleição americana. Paulinha, como é que tá o clima lá nos Estados Unidos, hein? Alguma novidade sobre esse processo do Trump contestar a vitória do Biden? Pois é, sabe que tem uma pesquisa nacional, que foi rodada pela Reuters e pela Ipsos, que aconteceu ali entre a tarde de sábado e essa terça-feira, e que concluiu que 79% dos adultos nos Estados Unidos acreditam que Biden conquistou mesmo a Casa Branca. Outros 13% disseram que a eleição ainda não está decidida, 3% acham que o Trump venceu e 5% dizem que não sabem. Se você fizer um corte ali entre os entrevistados democratas e republicanos, cerca de 6 em cada 10 republicanos e todos os democratas disseram que Biden foi o vencedor. Essa pesquisa também mostra que 70% dos norte-americanos confiam que as suas autoridades eleitorais locais trabalham de maneira honesta. 83% dos democratas acreditam nisso e 59% dos republicanos também acreditam. O estudo mostrou que 72% acham que o perdedor da eleição precisa admitir a derrota e 60% pensam que haverá uma transição pacífica de poder quando o mandato do Trump acabar em janeiro. E aí temos também uma questão de transição tranquila, ser o que acredita o secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, mas uma transição tranquila para um segundo mandato do Trump. O Pompeo não reconhece a vitória do democrata Biden na eleição presidencial e em entrevista coletiva, o chefe da diplomacia norte-americana, inclusive, disse que participará de viagens aí marcadas para França, Israel e Turquia, países que, diferente dele, reconheceram a vitória democrata. O senador Mitch McConnell, que é o líder republicano no Senado dos Estados Unidos, também não reconheceu a vitória dos democratas e disse que o Trump está em seu direito ao buscar por irregularidades no processo eleitoral. Muito bem, Adrilles Jorge, fico imaginando essa transição, possível transição aí de Trump para Biden, vai ser bem tranquila, né? Um negócio sossegado. Vai ser caótica. Eu acho que isso foi uma crônica de uma morte anunciada. Uma eleição que tem 60% de votos feitos no correio, ainda que seja uma coisa legítima e acordada por ambos os lados, é uma eleição aberta, sim, à possibilidade de fraude. Uma eleição com 50 estados que tem apurações distintas, completamente diferentes, da pessoa que vota por caixa postal, por software, que tem uns negócios que tem mil opções de mortos votando, pessoas com 105 anos de média votando, de eleitores não cadastrados votando. Ou seja, tem uma série de suspeitas fundadas ou infundadas, que vai dar muito pano para manga. E eu volto a dizer, o grande diferencial aí é, infelizmente, que é o principal ponto de esgarçamento do tecido democrático americano, também do brasileiro, em boa parte de outros países, é uma mídia partidária que ficou ultra progressista. Eu volto a dizer, o Biden, ao que tudo indica, se eleito, ele foi eleito por pautas fantasmas e histéricas. De um Trump fascista que ia perseguir minorias, que ia perseguir gays, mulheres, negros, quando, na verdade, ele deu pleno emprego para todas essas pessoas. O Trump perdeu para o seu estilo canastrão, para as suas basófias, que é um sujeito realmente tóxico, pessoalmente, e para a pandemia, e para o isolacionismo. É exatamente isso que aconteceu no Brasil em caráter inverso. As pessoas perceberam que o Bolsonaro, da maneira rude dele, tinha razão, que o isolacionismo foi um método estúpido. E foi estúpido também nos Estados Unidos, onde 85% das pessoas em Nova York foram infectadas em casa e desarranjou a economia. Foi a isso que o Trump perdeu. Em relação à pesquisa, primeiro, qualquer pesquisa hoje é temerária. A gente lembra da onda azul pela total hegemonia das pesquisas que indicaram uma vitória arrasadora e acachapante de Biden. Não é coincidência de erro, porque isso aconteceu da mesma forma em 2016. O New York Times falou, ou existe uma vitória da Hillary ou uma vitória acachapante da Hillary. Todo esse esquema de um establishment contra um presidente faz com que se acirrem os ânimos. E é lógico que eventualmente o americano, a ser acertada essa pesquisa, eu acho que pode ser mais acertada que as pesquisas sobre o Biden, é isso, o americano fica perdido. Ele fica perdido e a primeira coisa que ele vai acreditar, vai crer, é exatamente na institucionalidade tradicional dos Estados Unidos que salvaguardam a maior democracia do mundo. Mas, volto a dizer o que eu sempre digo, a maior democracia do mundo, o mais próspero país do mundo, tem um dos piores sistemas eleitorais do mundo, comparado ao do Zimbábue.
Esse é o ponto da discórdia e da polarização dessa eleição. Agora, o ponto fulcral e principal da polarização e dessa coisa acirrada entre Trump e Biden, entre democratas e republicanos, entre direita e esquerda, conservadores e progressistas, é, infelizmente, uma imprensa partidarizada. É um fenômeno americano que se espalha pelo mundo inteiro. Ô, Joel, eu tava olhando aqui, tô curioso para saber a sua resposta em relação a isso, porque hoje você tá de vermelho e o Adrilles está de azul. Tô de preto. E aí, não, isso é azul, você é daltônico. Você é preto, mesmo. daltônico. Não, isso é azul, eu tô aqui de na luto. tela está Azul, aparecendo azul, Adrilles Jorge. E aí, a pergunta que eu te faço, Joel, é a seguinte: quem é o democrata e quem é o republicano aqui neste programa? Eu sou do centro. Aqui é Republican, Texas, mas Donald Trump não dá, viu? Donald Trump, mesmo os republicanos com consciência, mas os republicanos que guardam alguma responsabilidade na sua liderança, como o Mitt Romney, como o John McCain, que faleceu, como o ex-presidente George W. Bush, todos reconhecem, os que mantiveram, né, alguma independência e responsabilidade, reconhecem que não tem como manter alguém tão desqualificado quanto o Donald Trump na presidência, ainda mais depois desse circo agora, em que ele está acusando as eleições de fraude com base em fake news atrás de fake news, todas refutadas. Não é a mídia de esquerda que está falando, é inclusive a Fox News, uma rede de direita, conservadora, pró-republicanos. Ela também teve que ceder porque o jornalismo falou mais alto do que meramente o partidarismo. Infelizmente, a gente vê que o Partido Republicano, nas suas cabeças, em geral, está bastante cooptado pelo trumpismo. Eles estão se segurando a esse discurso mentiroso do Trump. E vejam, hein? O Trump chamou, e é comum que aconteça, inclusive, observadores internacionais para acompanhar as eleições americanas. Qual o veredito deles? As eleições correram sem problemas. Quem está maculando as eleições é justamente a postura do Trump depois. Veja como é que foi a vitória do Trump ali em 2016. Havia gente levantando suspeitas das eleições? Até havia uma questão de conluio da Rússia, que não se materializou de forma alguma. Isso impediu os democratas de começarem imediatamente a fazer a transição pacífica, ordenada e até ajudando, né, harmônica, tentando dar informação. Não. No dia em que a imprensa anunciou o vencedor, os democratas, o Obama, o governo dele aceitou, inclusive o presidente eleito Joe Biden era o vice-presidente, aceitaram imediatamente e passaram a ajudar a nova administração republicana. Então a gente está vendo um verdadeiro circo, eu acredito que não vai prosperar, mas eu repito aqui, hein, o Trump vai tentar roubar essas eleições. As instituições é que vão ter que impedi-lo. Não há nível de mentira que ele não esteja disposto a ir. No meio disso tudo está a postura do governo brasileiro. Inglaterra, França, Alemanha, Israel, países aliados aos Estados Unidos, todos já aceitaram e já congratularam o Joe Biden. A gente está esperando um pouco mais. Eu não acho que uma espera de dias vai mudar muita coisa, acho que a gente vai acabar reconhecendo inevitável, mas é legal sempre marcar em qual a nossa companhia agora. O Brasil está aí na companhia da Rússia, da China, do México, ou seja, o que une esses países em comum? São países adversários, são países rivais dos Estados Unidos. China e Rússia como potências militares e o México com um governo de esquerda populista, tipo bolivariano, que também se vê como rival dos Estados Unidos. Esses países são os que não reconheceram o resultado das eleições até agora. O Brasil escolheu livremente se colocar junto aos rivais e não junto aos aliados dos Estados Unidos. Dá para mudar isso, não é nenhuma tragédia nem nada, mas é no mínimo irônico que nós, que dizemos que o nosso grande amigo, grande aliado aos Estados Unidos, tenhamos escolhido essas companhias na nossa postura diplomática neste momento. A gente está metendo os pés pelas mãos, é hora de corrigir esse rumo. O Brasil se alinhou a uma política de bom senso. Não há um presidente eleito até dia 14 de dezembro, do ponto de vista formal. Sim, dia do meu aniversário, até né? 14 de dezembro. Aí, talvez você tenha um presente, quem sabe? 30 anos de idade. Talvez tenha um presente bom no dia 14. Eventualmente, existia uma tradição da mídia referendar o vencedor antes da mídia se tornar um cabo eleitoral ostensivo da campanha dos democratas. Não há possibilidade mais dessa tradição se manter. Eventualmente, Joel, eu fico muito satisfeito com a sua credulidade utópica em relação à mídia americana, mas a Procuradoria-Geral dos Estados Unidos já abriu investigações para saber se há denúncia de fraude. Não dá para em 2 ou 3 dias saber que todos os estados que estão fazendo recontagem, que todos os estados que vão fazer algum tipo de investigação já chegaram ao veredito concreto, absoluto e incontestável das eleições. Adrilles. Você está se antecipando aos fatos, à investigação e à recontagem. Ok, 30 segundos, Joel, ainda quero ouvir um pouquinho a Paulinha, vai lá.
Procuradoria-Geral americana, ela permitiu as investigações, que tradicionalmente são feitas depois de consolidado o resultado. Pera aí, Adriles. As pessoas escutam quando você fala, agora escuta. Vai, Joel, por Investigação favor. Não é só nessa, Adriles. Toda santa eleição tem essas investigações. Agora a questão é quando é que você tem um presidente se negando a aceitar o resultado a partir baseado em fake news. Não é nem que ele está esperando recontagem. Recontagem é legitimíssimo, hein? Tem resultados apertados ali, vamos recontar, vamos ver se foi tudo certo. Agora, está espalhando fake news e não reconhecendo o resultado contra todo o precedente, é justamente esse tipo de violação de regras não escritas da democracia que está degradando os nossos sistemas políticos. Ok, Paulinha, eu volto... Chega, Adriles, já falou. Não é uma frase. E quando eu falo chega, chega. Eu vou para um... aqui é Stalin, querido. Aqui o bagulho é frenético, você sabe muito bem disso. Antes da gente ir para o intervalo comercial, nós estávamos aqui discutindo as supostas fraudes, né? A abertura aí do processo de investigação das eleições americanas. O Adriles falou, o Joel falou, o Adriles falou mais um pouquinho, falou mais um pouco, seguiu falando, depois o Joel falou, e aí ele falou mais 10 segundos, e aí infelizmente a gente não ouviu a Paulinha. Quero ouvir você, Paulinha, agora. Não, rapidinho. Eu sei que o Adriles não confia na mídia pseudo-progressista, mas tem muitas matérias de checagem a respeito dessas denúncias aí de supostas fraudes na eleição americana. Tem uma muito boa da BBC que pega 5 principais denúncias de fraude e traz os fatos a respeito delas. E tem, inclusive, hoje, em sites democratas, a transcrição de audiências, por exemplo, em que advogados do Trump não conseguem colocar os fatos a respeito dessas alegações de fraude na Pensilvânia. Então, claro que tem que ser investigado, claro que pode ser recontado, mas, de fato, a gente não tem nada. E o que foi permitido é que os procuradores investigassem caso apresentadas provas relevantes. E isso ainda não aconteceu. Bom, o que pode e vai acontecer é exatamente a investigação. Eu cito 2 momentos da mídia, um internacional e uma nacional, para você perceber o quanto que a mídia é tão confiável. Um de um comentarista da CNN, negro, e a gente lembra que os votos de Trump entre os hispânicos, entre os latinos, entre os negros e as mulheres aumentaram exponencialmente essa eleição, ao contrário de todas as pesquisas, que foram todas furadas, que chorava que essa era a vitória da liberdade, da democracia, do respeito, que ele poderia dizer ao seu filho. Eu gostaria de dizer qual é o grau do autoritarismo fascista do Trump que a mídia vê. Ninguém me responde. O meninão jamais me respondeu isso. Outra, gostaria de citar a cena de um jornalista da Globo, né, que foi num espaço de uma festa americana aglomerada, cheia de gente. E ele diz assim: estamos aqui nessa nessa festa maravilhosa. Quando é democrata, né, meninão? É festa, é alegria, é uma maravilha total. Quando é coisa do Trump e do Bolsonaro, é um genocídio, é exatamente uma aglomeração nefasta. É essa a credibilidade da mídia americana e brasileira. Olha, as pessoas veem, percebem isso. Não existe credibilidade na mídia, tanto brasileira quanto americana. Não acreditem em nada do que eles falam. Nada. Esse vídeo do repórter da Globo é muito engraçado mesmo. Cá entre nós é engraçadíssimo. Fala, por favor. Sintomático. Não, só primeiro, menininho, Adriles, vamos com calma, vamos ver o nível do seu desespero aí. Você pega um exemplo, imagino que seja mesmo, não vi esse vídeo do cara da Globo. Adriles, você falou, não prova. Tá bom, deixa eu falar. Aguenta. Não é deixa falar. Isso é interjeição, Paulo. Não é interjeição. Pera só um minutinho, peraí. É interjeição, ô Joel e Paulinha? Ou vocês escutam quando o Adriles fala? Pô, não é possível, Adriles. As pessoas ouvem o que você fala, agora ouve as pessoas, pô. Joel. Interjeição. Não é interjeição, isso é falta de educação. É interjeição. É falta de educação, isso não é interjeição. Não, senhor, não tô sendo agressivo. Não tô sendo agressivo. Deixa o Joel falar, você que tá interrompendo. Não, é você que tá. É você que tá o tempo inteiro interrompendo. Não é certo fazer isso. Não, você tá incomodando. Deixa ele falar. Adriles, você que tumultua aqui. Não vem com esse papo do Paulo Matias, não. Vamos lá. Contra mim. Uma ocorrência que eu conto, sem dúvida, jornalista às vezes erra, se comporta mal. Isso não significa que a imprensa esteja toda unida contra alguém. Deixa eu repisar aqui o mesmo fato. É Fox News que a gente está falando. É Wall Street Journal. São publicações da direita, mostrando os absurdos do
desrespeito do Trump às normas básicas da democracia americana e tentando, sim, com acusações falsas, se ele puder, ele vai roubar essas eleições. O negócio é grave mesmo. Ele bota a porta-voz de campanha para mentir abertamente. Ele mente, ele acusa falsamente, não muito diferente de outros presidentes que a gente conhece até mais de perto, né? É o mesmo modus operandi, botar em dúvida as urnas, que no Brasil é urna eletrônica, né? Então o Bolsonaro chegava com provas de que a urna foi fraudada, ou não que ele ganhou, não tinha prova nenhuma, mas é o mesmo jeito de se comportar. Isso está abaixo do que a gente espera, do mínimo de um presidente responsável e qualificado. Infelizmente, estamos assistindo agora a democracia mais antiga do mundo, numa situação em que o presidente no poder e o seu partido estão tentando roubar uma eleição. Eu não acredito que conseguirão. Acho que vai roubar muito ruim, como, que não vai dar em nada. Mas como que é que eles vai estejam roubar? tentando de forma Você tão tem aberta, instituições... que eles estejam tentando de forma Roubar tão de aberta, quem? falando que não vão passar o poder, falando que vão ter o segundo mandato dele agora, não sei o quê. Não, se você confia na contabilização dos votos num primeiro momento, nas eleições dos estados, por que você está dizendo que agora ele vai roubar? Vai roubar como? De que forma? Não adianta... Contra isso, não adianta pegar um repórter da Globo que fez não sei o quê. Não, são vários. Você quer que eu te dê vários exemplos? São inúmeros exemplos. Não é isso. A questão é a cobertura da imprensa, a boa imprensa profissional, se baseia em coleta de evidências, citar os argumentos, citar os dados, daí sim você vê que você tem algo mais sólido. Mas se os dados são manipulados, se são escondidos, Joel, é o que está acontecendo. Infelizmente, eu fico triste com isso, que a imprensa se tornou partidária. Não sou só eu que disse isso. Parte da esquerda, inclusive a parte da esquerda aqui, desse canal de televisão e de rádio da Jovem Pan, diz que está aterrorizada com o partidarismo da imprensa. Principalmente a imprensa internacional. Eu te citei 2 exemplos, mas são inúmeros. Isso sim é uma ameaça séria que esgarça o tecido social democrata americano. Agora, você diz que o Trump vai roubar. Vai roubar como? Se eventualmente você confia antes nas eleições, que não houve roubo, não houve fraude, agora vai haver fraude porque é próprio Trump, é completamente contraditório. Enfim. Mas vamos lá. Processos espúrios, acusações falsas. Ué, acusações falsas são falsas, então. Então não tenha medo. Fox News é de esquerda? Então não tenha medo. Certeza que a Fox News é de esquerda? Ok. Fox News é de esquerda? A Fox News simplesmente interrompeu acusações sem provas de parte da campanha. Você está citando um exemplo, eu te cito 108 do outro lado. Não precisa citar o 108, que vai ser um pouco longo demais. Joel, para finalizar, por favor. Não é isso, é a degradação das normas de convivência democrática e de civilidade. Grupos armados americanos de extrema-direita quase raptaram a governadora do Michigan antes das eleições. Grupos armados são antifas e Black Lives Matter. Ok. O FBI teve que desbaratar o atentado ali. Podemos... E, de fato, do outro lado tem radicais também. Do outro lado também tem radicais. É muito mais. Botando fogo em loja, é a mesma coisa. Muito mais. Não. A maior parte dos atentados terroristas nos Estados Unidos hoje em dia são de extrema-direita. Maior parte dos atentados terroristas nos Estados Unidos hoje em dia são de extrema-direita. Agora, os dois lados estão se polarizando e quem está em risco é a democracia, a sensatez, a ciência e a razão. Em medida, graças à mídia partidária. Ok, Jodriles, podemos Paulinho, seguir? deixa eu te pedir desculpas. Eu acho que eu fui agressivo com você. Não, imagina. Você foi chato, mas eu fui agressivo. A gente se vê na justiça, Jodriles, daqui não tem fraude aqui. É se você me colocar na justiça, eu te beijo na boca. Aqui vocês estão achando que é brincadeira. Eu não consigo ficar brigado. A gente vai apurar essa história. Eu não consigo brigar com as pessoas. Eu faço as pazes na hora. Eu tô te pedindo perdão. Você tá errado, mas eu te peço desculpa. A gente vai apurar fundo essa história. Eu vou pedir ajuda. E se me processar, eu beijo na boca. Eu vou pedir ajuda da Paulinha e o Vini, que tá lá na praia. Vini, pelo amor de Deus, volta pra cá. Nós estamos precisando. Então me fala, você fez as pazes comigo? Por favor. Não tem como não fazer. Conversamos. Faz as pazes comigo. Faço as pazes contigo. Muito bem. Então faço as pazes, mas conversamos depois, Adriano. Você tá errado, mas eu tô certo. Porque você fala demais, querido. Mas vamos girar o assunto. Só quando eu tenho certeza. Vamos girar. Posso? Pode, agora pode. Perfeito. Agradeço pela sua permissão.